Muito bem, você que se prepara para o Enem, trago agora para você uma questão de eletrodinâmica que caiu no exame do ano passado. Vamos dar uma olhada, é uma ótima questão para a gente se preparar. Olha só então, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, como estou mostrando aqui para você, tá? Que a conecta à rede elétrica de 120 volts, representado aqui por esta DDP. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms, pode olhar aqui, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms. Então, a 50 ohms representa a TV. Muito bem, como é ilustrado nesse esquema. A televisão, agora grifa essa informação que é importante, ó. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts, grifa isso para mim, ó, e 130 volts. Essa é a tensão de funcionamento dela. Quer dizer, o mínimo de tensão para essa TV funcionar é 90 volts. Fique ligado nessa ideia. Olha o que ele pergunta agora. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão, grifa isso aqui que é importante também, ó, sem que a televisão pare de funcionar. Meus amigos, vamos direto nessa informação. Quando é que você acha que a TV para de funcionar? Quando? Olha só, você sabe que a TV, ó, ela está ligada aqui, ó, entre esses dois pontos, tá vendo aqui? É aqui que nós ligamos a TV. Entre esses dois pontos que eu vou chamar de A e de B. Você sabe muito bem da teoria de circuitos que existe uma DDP entre dois pontos, que seria a DDP de alimentação dessa televisão. Então eu sei que entre os pontos A e B, a gente tem uma DDPU. Agora, gente, me explica uma coisa. Para essa televisão funcionar, ela precisa de uma tensão elétrica, ou DDP é a mesma coisa, de 90 até 130. O que significa isso então, gente? Que a tensão mínima, ou a DDP mínima, que essa TV precisa para funcionar é quanto? 90 volts. Então, moçada, quando a DDP for entre os pontos A e B aqui, ó, entre esses dois pontos A e B, for no mínimo 90 volts, a TV funciona. Então, o que tem que acontecer para a televisão não parar de funcionar? Para ela não parar de funcionar, essa DDP não pode ser menor que 90 volts. Então, a gente coloca que a DDP aqui é 90 volts como ela estivesse ali no limiar de funcionar. Ela está ali no bico do corvo, sabe? Beleza? É por aí que você começa a questão. Beleza? Então, moçada, até aí? Então tá, em cima dessa ideia você vai desenvolver o resto. Vamos ver como é que a gente faz, professor? Ó, a gente começa lá pela bateria, porque é essa bateria que manda energia para a TV e para essas lâmpadas que ele propõe você ligar depois. Dá uma olhada comigo então, ó. Meus amigos, uma coisa eu quero te passar. Sempre que aparecer polo negativo de bateria, sabe o que você pode fazer? Você pode atribuir ali um potencial de 0 volts. É como se o polo negativo fosse 0 volts de potencial. Agora veja, você sabe que a bateria tem uma diferença de potencial de 120 volts. Moçada, então significa o quê? Significa que o potencial positivo, que é maior que o negativo, tem que ter quantos volts nesse caso? Nesse caso, gente, o potencial positivo dessa bateria só pode ser 120. Por quê? O que quer dizer diferença de potencial de 120 volts? Quer dizer que a diferença entre o potencial do polo positivo e o potencial do polo negativo tem que dar 120. Repare só, quanto que dá 120 volts menos 0 volts? 120. Beleza? Por exemplo, se essa bateria fosse de 80 volts, qual seria o potencial aqui do polo positivo aqui em cima? 80. Beleza? Tranquilo? Então, moçada? Maravilha. Agora, outra coisa que é importante, que acontece sempre na eletrodinâmica. Tá vendo esse fio aqui que eu estou mostrando através dessa flechinha? Esse fio aqui, ele é considerado um fio ideal. O que é um fio ideal mesmo? É aquele que não apresenta perdas de energia ao longo dele. Na prática, é um fio que quase não esquenta. E quando um fio quase não esquenta, é porque a perda de energia dele é desprezível. Então, em termos ideais e em termos teóricos, a gente fala que um fio ideal não tem perdas de energia. Então, moçada, olha que interessante. Sempre que você trabalhar com um fio ideal, o papo é o seguinte. Se nessa extremidade desse fio ideal eu tenho potencial de 0, nessa outra extremidade dele, qual vai ser o potencial? A mesma coisa, porque ao longo do fio ideal
conserva a energia. Em outras palavras, conserva o potencial. Eu tenho até uma rima. Fio ideal, conserva o potencial. Fio ideal, mantém o potencial. Fio ideal, mantém o potencial. Então, daqui para cá eu não tenho fio ideal. Se o potencial aqui é zero, aqui é quanto, moçada? Zero também. Fio ideal, mantém o potencial zero. Fio ideal, mantém o potencial zero, zero. E qual vai ser então o potencial nesse ponto B? 0 volts. Fio ideal, mantém o potencial. Moçada, se você quiser entender isso de um modo prático, é fácil. Nas casas, às vezes, você não tem que usar uma extensão para ligar um rádio. Por exemplo, ó, eu tenho um aparelho de som aqui, ó, só para você entender esse lance. O aparelho de som, ele tem uma tomada, mas essa tomada é muito curta, cara. É muito curta e a tomada está lá longe, ó. Eu não tenho como levar esse cabo até a tomada que está bem longe. O que você faz na prática, então? Você usa uma extensão. O que a extensão faz? A extensão pega um dos polos da bateria e conecta aqui, e o outro polo da bateria conecta aqui. Então, normalmente, a rede elétrica ela tem 110 volts, né? Então, se eu falar para você que aqui o potencial é 110, esse 110 vai chegar aqui, porque a gente considera esse fio ideal. O mesmo potencial que você tem aqui nesse polo da tomada vai chegar aqui. E aqui, ó, seria o neutro da tomada, 0 volts. Eu puxo uma extensão aqui, eu levo 0 volts para ele. Então, eu consegui levar o mesmo potencial daqui para cá usando uma extensão. É isso que está rolando aqui. Tá bom, moçada? Beleza. Então, vamos continuar agora, gente, com a nossa análise. Veja só o que vai acontecer, moçada. Agora, vem comigo aqui, olha. Vamos na TV. Ali na TV, a diferença de potencial tem que ser no mínimo 90, para ela não parar de funcionar. Tá bom? Beleza. Então, eu te pergunto uma coisa. Qual será o potencial elétrico bem aqui nesse ponto A? É só sacar, gente. Se a diferença de potencial tem que dar 90 volts e você sabe que o potencial aqui embaixo é zero, então você concorda que nesse ponto A o potencial só pode ser quanto? 90. Porque o que quer dizer U? O que quer dizer DDP? Diferença entre dois potenciais. Se a diferença tem que dar 90 e aqui embaixo é zero, então lá em cima só pode ser 90 volts. Agora, olha que legal. Daqui para cá você não tem um fio ideal? Fio ideal mantém o potencial? Exato. Lembra do lance da extensão? Olha, ó, fio ideal mantém o potencial. Não tem perda, Karim, ao longo do fio? Exatamente. Não tem perda de potencial. Ele é o mesmo ao longo de um fio ideal. Então, qual é o potencial aqui, moçada? 90. Aqui, 90. E aqui, moçada, qual será o potencial? Tranquilo, Karim. Fio ideal mantém o potencial. 90 volts. Maravilha. Até aí tudo bem? Beleza? Então agora, meu amigo, preste bem atenção nessa passagem. Olha, eu vou perguntar para você uma coisa. Você sabe que a bateria, ela lança uma corrente elétrica para o circuito, não é? Então olha aí, você sabe que a corrente tem um sentido convencional, ela vai do polo positivo, olha aí, I quer dizer corrente, ela vai do positivo para o negativo. E nesse trajeto da corrente, ela vai ter que atravessar essa resistência de 10 ohms. Beleza? Então, moçada, o que está acontecendo aqui? Olha só. Aqui, o potencial na entrada dessa resistência que representa o fio é 120 volts. E veja que na saída, ó, quando a corrente passa, olha, ó, quando a gente caminha no sentido da corrente, o potencial cai. Agora, explica para mim por que o potencial cai. Porque você aprendeu que uma resistência, ela consome energia. Tanto é que ela esquenta na prática. Por exemplo, se fosse uma lâmpada aqui, ela acenderia, sinal que ela consome energia. Então, moçada, de 120 volts para 90 volts, eu não tenho uma queda ou uma diferença de potencial de 30 volts? Sim. Então você vai marcar isso para mim. Então você vem aqui e faz assim, olha, entre a entrada, tá vendo, ó, e a saída dessa resistência, nós temos aqui, ó, uma diferença de potencial U, que é igual a quanto, pessoal? O U é a diferença, ó, 120 volts menos 90 volts dá quanto? 30. Então esses 30 volts é como se fosse a energia consumida por essa resistência. Tudo bem até aí, moçada? E aí vem uma coisa. Se você sabe a DDP consumida por esse resistor, sabe a resistência dele, como é que eu acho a corrente? Usando a fórmula mais famosa da eletrodinâmica. Isso mesmo. U igual a RI. Você sabia que com ela você resolve qualquer circuito elétrico? Sabia disso?
tá? Eu vou mostrar para você ao longo dessas aulas, então não perde não no canal, se inscreva no nosso canal, tá ok, moçada? Você vai ter outras dicas de eletrodinâmica, tá bom? Olha só então, moçada, o que está acontecendo aqui, ó? A DDPU é 30 volts, beleza. A resistência aqui é quanto? Isso, garoto, isso, garota, 10. Quanto que é a corrente, então? 3 amperes. Então você descobre que a corrente que passa nessa resistência vale 3 amperes. Beleza até aí, né, moçada? Beleza. Agora, olha o que está acontecendo. Essa corrente aqui, ó, ela chega nesse ponto que eu estou desenhando de cor verde para você. Esse ponto aqui, moçada, ele é ponto de cruzamento de 1, 2, 3 fios. Ele é chamado de nó. Tá bom? Então, o que acontece no nó? Olha só, essa corrente aqui de 3 amperes, ela acaba se dividindo. De que jeito? Ó? Uma parte dela, ó, por exemplo, na hora que eu ligar essa lâmpada aqui, ó, vai ter que passar uma corrente aqui, não vai, moçada? Vai. Vai ter que passar uma corrente aqui, com certeza. O que mais? Se eu ligar essa lâmpada, vai ter que passar uma corrente aqui. E lá na TV, professor, também vai passar uma corrente. Exatamente. Então, essa corrente aqui que está passando pela bateria, que está atravessando a bateria, ela é chamada de corrente total. E essa corrente total, quando ela encontra esses nozinhos aqui pela frente, ela vai se dividindo entre esses elementos, no caso, as lâmpadas e a TV. Então vamos fazer uma coisa, moçada? Vamos descobrir agora qual é a corrente elétrica que passa pela TV. É importante saber isso, porque para a gente conseguir depois achar o número de lâmpadas, primeiro vamos descobrir qual é a corrente que passa pela TV. Vamos fazer isso então? Volta lá na TV comigo. O que você conhece, meu amigo, sobre a TV? Você sabe a DDP dela, que é 90 volts, sabe a resistência dela. Então veja, se você sabe o U, a DDP, então vou colocar aqui U igual a RI de novo. Só que agora eu vou aplicar essa equação para a TV. Vamos lá. Qual é a DDP entre os terminais da TV? 90 volts, né, professor? Para ela não parar de funcionar. Exato. Quanto que é a resistência da TV? 50. Então você é capaz agora de achar a corrente. Quanto que dá? Se você fizer essa conta, 90 por 50, você vai encontrar 1,8 amperes. Então você acaba de descobrir que a corrente elétrica que passa pela TV, anota aí, moçada, ó, lembra que a corrente sempre vai do potencial maior, 90, para o potencial menor, tá bom? Sempre assim, ó. Pode ver que aqui no resistor também, ó, a corrente elétrica sempre do maior potencial para o menor potencial, tá bom? Então, quanto que vale a corrente aqui na TV? Você acabou de calcular para mim, deu 1,8 amperes. Deixa anotado aqui. Agora, preste bem atenção. Moçada, vamos supor que eu vou ligar apenas uma lâmpada, só para você sentir uma coisa, tá? Vamos ligar só essa lâmpada aqui, deixa o resto desligado por enquanto, tá? Liga essa lâmpada para mim. Moçada, na hora que você liga a lâmpada, ela acende. Moçada, se ela acende é porque passa uma corrente nela. A corrente que passa nela é essa corrente em azul que eu estou mostrando para você. Lembra que a corrente sempre vai da onde? Do maior potencial em volts para o menor. 90 é maior que zero, então desce corrente, beleza? Então tá. Moçada, você consegue achar para mim a corrente IL, ou seja, a corrente que passa pela lâmpada? Consegue. De que jeito? Ah, professor, tá tranquilo, ó. Eu sei a diferença de potencial nessa lâmpada, ela 90 menos 0 dá 90. Eu sei a resistência dela. Então, de novo, carinha, usar a fórmula que você falou, que eu consigo resolver qualquer circuito com ela. Exatamente. Você vai ver isso ao longo dos meus vídeos, tá bom? Olha só, moçada, 90, então aqui fica 90 menos 0 dá 90. Você percebeu que sempre eu faço a diferença, né? Ó, 90 menos 0 dá 90, tá? Beleza. Quanto que é a resistência? 200, né? Cada lâmpada aqui tem 200, então 200 é a resistência dela. E L é a corrente na lâmpada. Se você fizer essa conta, 90 dividido por 200, você vai encontrar 0,45 amperes. Então, nessa lâmpada aqui, ó, passa uma corrente de 0,45 amperes. Beleza, professor, até aí. E agora, o que a gente faz, moçada? Agora a gente vai terminar o problema da seguinte forma. Preste bem atenção, tá? Vamos lá. Moçada, qual é a jogada? A jogada aqui é a seguinte, ó. A bateria, ela lança uma corrente total, que eu vou chamar de IT, porque a corrente total sempre é aquela que atravessa a bateria
porque é da bateria que sai a energia toda para o circuito, tá? Gente, presta atenção. Dessa corrente total de 3 amperes, eu pergunto para você, quantos amperes a televisão precisa para funcionar? Ela precisa, professor, de 1,8. Então é assim, ó. Na hora que a bateria vai distribuir a corrente, ela sabe o seguinte, ela fala assim, ó, dos 3 amperes que eu estou distribuindo, 1,8 eu tenho que reservar para a TV. Tá bom? Então, moçada, imagina, de um total de 3 amperes, se eu tenho que tirar, reservar para a TV 1,8 amperes, quanto que ainda vai sobrar para os outros aparelhos? Quanto? 1,2 amperes. Agora eu pergunto para você assim, quem são esses outros aparelhos? Bom, é só você ver. Esse circuito é composto de quem? De 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas e a TV. Só a TV precisa de 1,8 amperes. Se o total é 3, está faltando 1,2. Quem é que vai consumir essa corrente de 1,2 amperes? As lâmpadas. Agora, qual é a dúvida? Eu não sei, professor, quantas lâmpadas no máximo eu posso ligar. Mas você sabe uma coisa interessante. Ao ligar uma lâmpada só, qual é a corrente que essa lâmpada precisa para funcionar? Uma lâmpada só, você calculou para mim aqui, ó. Uma lâmpada precisa de 0,45. Estou desenhando aqui para você. Então, moçada, a regrinha de 3. Se uma lâmpada precisa de 0,45 amperes, quantas lâmpadas eu posso ligar ao mesmo tempo até que a corrente seja 1,2? Porque lembra que eu falei que 1,2 é a corrente que está sobrando para as lâmpadas? Então, quantas lâmpadas eu posso ligar para consumir essa corrente que está faltando de 1,2? Eu não sei. Quando eu não sei, chamo de x. Regrinha de 3. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Multiplica em cruz, então, ó. 0,45x, que é a corrente de uma lâmpada, igual a 1,2, que é a corrente que sobra para elas. Se você fizer essa conta, você vai encontrar aproximadamente 2,6 lâmpadas. Agora, cá para nós aqui, gente, não existe 2,6 lâmpadas. Existem 2 lâmpadas ou 3 lâmpadas. Só que, moçada, se eu colocar 3 lâmpadas, você concorda comigo que a corrente vai ficar maior que 1,2? Porque, ó, uma lâmpada 0,45, 2 lâmpadas 0,90, 3 lâmpadas 1,35. Então, moçada, nesse caso, o número de lâmpadas que eu vou poder ligar no máximo é quanto? Resposta, 2 lâmpadas. Porque se eu ligar 3, vai dar uma corrente maior do que tem disponível para elas. Vai ser maior que 1,2. Então, pronto. Está respondido aí a questão do Enem. Então, você pode ligar no máximo 2 lâmpadas. Beleza, moçada? Tranquilo, então? Maravilha. Eu espero você para mais dúvidas, se você tiver. Novos vídeos vão aparecer aqui no canal sobre eletrodinâmica. Beleza, moçada? Muito obrigado. Grande abraço para vocês e até a próxima.